E é essa questão de não sermos preparadas para ver como que eu posso me trabalhar de uma melhor maneira. Eu falo que ainda tem muito aquela visão do homem das cavernas, né? Que o homem sai da caverna para caçar, para trazer alimento, e a mulher preparar as coisas em casa. E às vezes eu me deparo com algumas mulheres que às vezes não estão nem claras e não fez nenhum acordo do que elas querem para a vida delas. Algumas querem casar e não querem nem fazer nada dentro de casa e também não querem trabalhar. Se a pessoa que está com você concorda com isso e é legal e vocês vivem bem, legal. Mas às vezes a gente acaba tendo algumas coisas ao longo do caminho que se acontece aí, né? Como eu coloquei, uma situação de luto, uma situação de gravidez, uma situação de doença, que às vezes aquele apoio que você tinha, você não tem mais. E aí, como é que você vai se virar? Uma das minhas clientes, até que eu atendi, era uma mulher que casou aos 16 anos e não sabia trabalhar, não sabia, só cuidava da casa e dos filhos, até que o marido se separa. E aí, eu tenho que cuidar dos meus filhos. E eu nunca fiz nada. Eu não tive uma formação, eu não busquei um estudo. O que eu vou fazer da agora em diante na minha vida? Eu conheci ela um pouco depois dessa fase aí, já estava com quase 30 e poucos anos, e aí teve que, no caso, fazer, não acho um serviço digno, né? Fazer faxina, ser cozinheira, fazer vários outros empregos, até que a gente começou a trabalhar, falou, vamos fazer uma formação que você possa pegar um emprego melhor, que você possa ter um tempo melhor com a sua família, ser reconhecida. E aí ela começou a trabalhar de recepcionista. Então, eu vejo a evolução de alguém que às vezes não estava preparado e surgiu uma outra situação. Quantas mulheres agora, até uma da irmã de uma das pessoas que eu atendo, marido com 40 e poucos anos, e aí, no caso, veio a falecer, de ter que assumir essa família, de começar a fazer esse trabalho para quem só era dona de casa, e aí a vida muda, o padrão muda. Claro que às vezes nós temos a ajuda da família, mas nem sempre a gente pode ter a ajuda que a gente quer e do jeito que a gente busca. Foi a mesma coisa quando eu decidi fazer um trabalho autônomo, só com mulheres, trabalhar específico. Tenho ainda, sou sócia da consultoria, mas voltar ao meu trabalho. Então, assim, eu vejo que as primeiras mulheres que acreditaram, que viram que eu podia fazer a diferença na vida delas. E a gente sempre tem uma ou duas pessoas que são especiais e que acreditam naquilo que você pode fazer. E que você pode mudar, e mudar essa vida não é só a questão de mudar financeiramente, mas a questão de valor, de acreditar no que elas são capazes, que todas nós somos capazes. E tudo aquilo que você pensa, que você imagina, você pode realizar. Não ponha limite nos seus sonhos. A questão visual, porque às vezes uma mulher de 20, de 30, elas já são modernas, elas já seguem mais as tendências, desde a roupa, a maquiagem, ela é mais produtiva. Gente, com 20 anos, você sai para dançar sexta, sábado, domingo, na segunda-feira você está pronta para ir trabalhar e você não quer nem saber. Você está estudando, você está fazendo faculdade, você está trabalhando. Ou mesmo até se você, aquelas que não estudar, mas o que? Sua disposição é maior, você se sente pronta, né, para estar trabalhando. Então, a gente vê a diferença das nossas idades, porque quer queira ou não, a gente vai caminhando dentro, né, desse desenvolvimento biológico, vamos dizer assim. Algumas podem até se perder, foi aquilo que eu te falei, financeiramente não está preparada, porque houve uma perda, houve um rompimento, e aí pode ser por um luto, pode ser por uma separação, pode ser por um apoio que você tinha dentro de casa enquanto você estudava, a pessoa estava te dando suporte, porque às vezes eu vejo minha prima, que se formou em medicina, os pais tiveram que bancar enquanto ela estava ali na faculdade, além de estar trabalhando, ali desenvolvendo seu estágio, precisa alguém para te dar suporte. E às vezes acontece um falecimento e a pessoa não está lá. Imagina para isso, para uma mulher, o quanto é difícil, o quanto que você tem que lutar para seguir em frente. E são vários assuntos e coisas que a gente traz. E a outra questão, lembrando que são escolhas, às vezes, que nós não podemos nos sentir culpadas o tempo todo. De repente, naquele momento, foi a melhor escolha e foi aquilo que você fez de melhor. E tá certo, foi aquilo que você tinha de experiência, de maturidade para a idade. Porque com 20 anos, a gente pode, como eu coloquei aqui, a gente pode ter muitas paixões
está desenvolvendo aí a nossa carreira profissional e se apaixonar por um ou mais de um. E aí, no caso, a gente traz esses conflitos, né, da sociedade, na questão de que é casa versus trabalho. E a questão de eu me caso ou eu trabalho? Eu estudo ou eu vou me formar primeiro? Como que eu vou desenvolver isso? Eu vou ter filhos ou não? Às vezes vou postergar um pouco, no meu caso. Eu fui ser mãe com 29 anos, o meu primeiro filho. Eu me dediquei primeiro ao estudo, ao trabalho, para depois me sentir um pouco mais segura e ser mãe. Mas quantas de nós não tivemos essa oportunidade, ou escorregamos aí, como eu falei, né? Uma gravidez que de repente a gente não esperava, ou às vezes até queria, e achava que de repente ia ser a melhor coisa que a gente estava fazendo no momento. Só que a gente tem que pensar que tudo que a gente faz vai refletir, seja positivo ou negativamente, vai sempre ter uma consequência.